Provavelmente eu deveria começar sendo brutalmente honesto com você, porque quando se está neste jogo financeiro há tanto tempo quanto eu, desenvolve-se uma habilidade vital. Aprende-se a distinguir o mero ruído do sinal verdadeiro. E o que estamos presenciando neste momento, se você tiver a astúcia de saber onde olhar, é o sinal mais estridente e claro que ouvi em décadas. A maioria das pessoas vive sob a ilusão de que os mercados se movem por gráficos técnicos, pelos anúncios programados do Federal Reserve ou pela última manchete escandalosa que aparece no noticiário da noite. Mas a verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais inquietante. A realidade fundamental é que os mercados se movem pela confiança. É o combustível do sistema. E quando essa confiança se quebra no nível mais alto, refiro-me ao nível das pessoas que assinam os cheques que fazem o mundo girar, o tremor não é sentido imediatamente na superfície. Não. Sente-se primeiro nos alicerces, na estrutura profunda. Sou alguém que dedicou a vida inteira a estudar o comportamento humano através da lente fria e objetiva do dinheiro. Não me interessam as fofocas de Washington, nem o teatro político que nos vendem. Interessam-me os números, porque os números, ao contrário dos políticos, não têm ego. Os números não mentem. E há algumas semanas vi algo que me gelou o sangue. Não foi um colapso repentino do mercado de ações, nem uma falência bancária visível nas notícias. Foi algo muito mais sutil e, portanto, mais perigoso. Foi o silêncio. Veja bem, durante os últimos 50 anos, tive o privilégio, ou talvez a maldição, de estar nas salas onde as decisões reais são tomadas. Vi como o grande capital age quando está otimista, faz barulho, compram empresas, anunciam fusões gigantescas, financiam campanhas políticas com grande fanfarra. O dinheiro feliz é barulhento, gosta de atenção. Mas o dinheiro assustado é silencioso. Move-se nas sombras. E neste momento, se prestar verdadeira atenção, ouvirá o silêncio mais ensurdecedor da história moderna. A narrativa oficial que lhe vendem lá fora é que tudo isto é uma luta de ideologias. Dizem que Donald Trump está lutando contra o sistema, ou que os seus oponentes estão tentando deter o progresso. Mas essa é a história para as massas, para o consumo público. A história real, a que está acontecendo atrás de cortinas de veludo e nas salas de reuniões blindadas de Manhattan e Dallas, é uma história de traição matemática. E uso essa palavra com muito cuidado. Traição. Permita-me levá-lo a um momento específico para ilustrar isso. Imagine uma manhã tranquila. Uma daquelas que parecem inofensivas. Você está revisando os relatórios trimestrais de uma companhia de energia. Uma dessas corporações gigantescas que são a espinha dorsal da economia americana. De repente, recebe uma ligação. Do outro lado da linha, não há um jovem analista nervoso, mas um homem que controla bilhões de dólares em ativos. Um homem que, historicamente, tem sido um pilar de apoio inabalável para a agenda política atual. A sua voz não treme, mas as suas palavras pesam toneladas. Ele me disse: Warren, a matemática já não funciona. Essa frase, a matemática já não funciona, é o canário na mina de carvão. O que ele queria dizer, e o que muitos outros estão descobrindo agora com horror, é que as políticas de volatilidade, essas guerras comerciais repentinas e anúncios de tarifas feitos por capricho às 3 da manhã numa rede social, deixaram de ser uma ferramenta de negociação e tornaram-se uma guilhotina para suas próprias carteiras de investimento. É aqui que entra a grande ironia que ninguém lhe está contando. Os mesmos doadores, os titãs das indústrias do petróleo, do aço e da manufatura, que financiaram a ascensão deste estilo político agressivo,
Acreditavam que estavam comprando proteção. Acreditavam que estavam investindo num ambiente desregulado que lhes permitiria maximizar os seus lucros sem entraves. Mas esqueceram a regra número 1 do investimento a longo prazo. O mercado odeia a incerteza mais do que os impostos. Você pode planejar para um imposto alto, pode ajustar as suas margens para uma regulação estrita, mas não pode planejar para o caos absoluto. Quando Trump se irrita porque alguém aponta que os seus doadores estão perdendo dinheiro, não é uma ira política, é medo. Porque ele sabe, tão bem quanto eu, que a lealdade a estes níveis não se baseia na amizade ou no patriotismo. Baseia-se estritamente no retorno do investimento. E quando o retorno se torna negativo, quando apoiar um candidato começa a custar centenas de milhões de dólares em capitalização de mercado devido a uma guerra comercial mal calculada, a lealdade evapora instantaneamente. O que expus e o que causou tanto alvoroço não foi uma lista de nomes secretos. Esses nomes são de domínio público. O que expus foi a mecânica do fracasso. Expliquei que, quando se converte a política econômica numa arma contundente, o coice do disparo atinge primeiro a pessoa que segura a arma. E, neste caso, quem segura a arma financeira são esses grandes doadores. Permita-me dar um exemplo prático para que entenda a magnitude disto. Pense no setor de energia. Durante anos, prometeram-lhes a lua e as estrelas, perfuração ilimitada, menos obstáculos ambientais. Soa fantástico para um barão do petróleo, certo? Mas depois entra a variável do caos. Uma tarifa inesperada sobre o aço importado dispara os custos de construção de oleodutos em 30% da noite para o dia. Uma disputa diplomática improvisada fecha um mercado de exportação-chave na Ásia. De repente, essa desregulação que tanto queriam é inútil porque não podem vender o seu produto ou construir a sua infraestrutura a um preço razoável. Estão perdendo dinheiro. E não estão perdendo dinheiro devido à oposição política, nem devido aos ativistas climáticos. Estão perdendo dinheiro devido às decisões erráticas da mesma administração que ajudaram a instalar. É como contratar um guarda-costas que, no seu afã de protegê-lo, acaba atirando no seu pé cada vez que vê uma sombra. No início, pode perdoar um acidente, mas quando se torna um padrão, começa a perguntar-se se está mais seguro sozinho. E é isso que estamos vendo agora: o cálculo silencioso. Os grandes jogadores não vão à televisão denunciar ninguém. Isso seria vulgar e contraproducente. O que estão fazendo é muito mais perigoso para o poder político. Estão fechando o talão de cheques. Estão cobrindo as suas posições, fazendo hedging. Estão diversificando as suas apostas. E quando o fluxo de dinheiro inteligente começa a secar, ou pior ainda, a mudar de direção, a estrutura política que depende desse dinheiro começa a cambalear. Muitas pessoas me perguntam se isto causará um colapso imediato. Essa é a pergunta errada. Os colapsos reais raramente ocorrem da noite para o dia. São processos de erosão. Pense num penhasco à beira-mar. As ondas batem na base durante anos e nada parece mudar. As pessoas constroem casas no topo, confiantes na solidez da rocha. Mas lá embaixo, na escuridão, a base está se dissolvendo grão por grão. E um dia, sem aviso prévio, todo o penhasco desaba. Agora estamos nessa fase de erosão. A base financeira da euforia política atual está se dissolvendo. E a razão pela qual Trump reage com tanta fúria diante de qualquer um que mencione isso é porque ele está olhando para baixo e vendo as fissuras que você não vê. Ele vê que as chamadas não são retornadas tão rápido. Ele vê que os compromissos de arrecadação de fundos vêm com mais condições, com mais perguntas, com mais dúvidas. A narrativa de que tudo está bem é essencial para manter a ilusão.
Nos mercados, a percepção frequentemente cria a realidade, pelo menos temporariamente. Se todos acreditam que o navio é inafundável, continuarão comprando passagens. Mas no momento em que o capitão vê a tripulação colocando os coletes salva-vidas, o jogo muda radicalmente. Estou aqui para lhe dizer que vi a tripulação, os verdadeiros donos do capital, alcançando os botes salva-vidas. Não o fazem com pânico, fazem-no com a fria eficiência de alguém que sabe que o inverno se aproxima. E você, como pequeno investidor, como alguém que tenta proteger o patrimônio da sua família, precisa entender o que eles estão vendo. Porque se esperar para ler nas manchetes de amanhã, já será tarde demais. O dinheiro inteligente sempre se move primeiro. O dinheiro tolo fica segurando a bolsa quando a música para. Nos próximos minutos, quero detalhar exatamente como está ocorrendo essa transferência massiva de riqueza e risco. Quero explicar por que a volatilidade atual não é um solavanco na estrada, mas uma mudança fundamental em como funciona a economia global. E o mais importante, quero ensiná-lo a pensar como eles. Não para que se torne um bilionário cínico, mas para que não se torne a vítima colateral dos seus jogos de poder. Porque no final do dia, quando os elefantes brigam, é a grama que sofre. E nesta economia, você e eu somos a grama. Mas não precisamos ser esmagados. Se entender a mecânica, se entender por que o doador de Dallas está preocupado e por que o banqueiro de Wall Street está vendendo as suas posições mais arriscadas, pode sair do caminho antes da debandada. Vamos aprofundar na anatomia desta traição matemática. Preciso que preste atenção aos detalhes, porque o diabo, como sempre, está nos detalhes. E o que vou compartilhar com você não é uma teoria da conspiração. É o balanço patrimonial da realidade. E a realidade, meus amigos, está prestes a apresentar a sua fatura. Lembro-me claramente de um jantar em Nova York no final dos anos 90. O ambiente era elétrico. Todos falavam das novas regras da economia. Diziam-me que os lucros já não importavam, que só importavam os cliques e as visualizações. Senti-me como um dinossauro naquela mesa. Mas mantive a minha posição. Disse que a gravidade financeira é como a gravidade física. Você pode desafiá-la por um tempo com um impulso suficiente, mas eventualmente, tudo o que sobe deve descer. Riram-se. 2 anos depois, muitas dessas pessoas que riram tinham perdido tudo. Sinta essa mesma eletricidade estática no ar hoje. Não é pela tecnologia desta vez, é pela política. Existe uma crença arrogante de que as cadeias de suprimentos globais podem ser quebradas, tarifas arbitrárias podem ser impostas e acordos comerciais reescritos sem sofrer consequências inflacionárias ou recessivas. Acreditam que podem desafiar a gravidade econômica através de pura força de vontade política. E mais uma vez, vejo os veteranos, os que realmente entendem como o dinheiro flui, olhando uns para os outros com aquele olhar de cumplicidade que diz: lá vamos nós outra vez. Mas desta vez é diferente num aspecto crucial. Desta vez, a dívida é mais alta, o mundo está mais conectado e a paciência do capital é muito mais curta. A paciência do capital é uma das forças mais incompreendidas do mundo. As pessoas acreditam que nós, investidores, somos impacientes, que queremos lucros trimestrais a todo custo. E isso é parcialmente verdade para os especuladores de curto prazo. Mas o dinheiro real, o dinheiro dinástico, esse dinheiro tem uma paciência geológica. Pode esperar décadas para que uma tese amadureça. No entanto, há uma coisa que esgota essa paciência instantaneamente: a quebra das regras do jogo. Imagine que está jogando pôquer. Você é bom, tem as melhores cartas e calculou as probabilidades. Mas, de repente, o dono do cassino entra e decide que, nesta mão específica, os ases valem 0, porque hoje ele não gosta da cor vermelha, e amanhã
Talvez os ases valham o dobro. O que você faz? Não importa quão boas sejam as suas cartas. Você levanta-se e vai embora. Não pode jogar um jogo onde as regras mudam conforme o estado de ânimo de uma única pessoa. Isso é exatamente o que está acontecendo na economia americana sob este novo paradigma de populismo econômico. Os doadores e as grandes corporações aceitaram jogar. Aceitaram financiar a mesa. Mas agora percebem que as regras mudam com um tweet, com um comício, com um arroubo. E o custo dessa volatilidade já não é um incômodo, é uma hemorragia. Falemos claramente sobre o que realmente significam estas guerras comerciais e tarifas de que todos falam. A retórica é patriótica. Vamos punir outros países, vamos proteger os nossos. Soa bem num discurso, recebe aplausos. Mas eu não ouço aplausos, eu olho balanços. E quando se aplica uma tarifa, não se está cobrando um imposto a um país estrangeiro. A China não paga essa tarifa. A Alemanha não paga essa tarifa. Quem paga é a empresa americana que importa esse componente para fabricar o seu produto final. E, em última análise, quem paga é você. Mas vamos nos concentrar no dinheiro inteligente por um momento. Pense num fabricante de automóveis no meio-oeste, um pilar da indústria. Este fabricante passou os últimos 30 anos construindo uma cadeia de suprimentos complexa e eficiente que cruza fronteiras 20 vezes antes que o automóvel esteja terminado. Fizeram-no porque o mercado exigia, porque era a forma de manter os preços competitivos. De repente, dizem-lhes que este modelo é mau. Impõem-se tarifas ao aço e ao alumínio. Qual é o resultado imediato? Os seus custos de produção disparam. Agora tem duas opções. Ou absorvem o custo e os seus lucros despencam, o que enfurece os seus acionistas, ou aumentam o preço do automóvel, o que faz com que vendam menos unidades. Ambas as opções são ruins. Ambas as opções destroem valor. E aqui está a chave. Isto não foi um desastre natural. Não foi um furacão que destruiu a sua cadeia de suprimentos. Foi uma decisão política. Uma decisão tomada pelas mesmas pessoas que apoiaram financeiramente. Essa é a traição. É perceber que pagou pela sua própria destruição. Tive conversas privadas com diretores executivos, CEOs, que estão literalmente paralisados. Têm bilhões de dólares em dinheiro nos seus balanços, prontos para investir em novas fábricas, em pesquisa, em expansão. Mas não movem nenhum centavo. Por quê? Porque não sabem qual será a política comercial no próximo mês. Como vai construir uma fábrica de 500 milhões de dólares, que levará 5 anos para se pagar, se não sabe se a matéria-prima que precisa será proibida ou taxada em 100% no próximo ano? O resultado desta paralisia é o que chamamos de investimento fantasma. É o crescimento que nunca acontece. São os empregos que nunca são criados. São os aumentos de salário que nunca chegam. Não aparecem nas estatísticas de desemprego porque é algo que simplesmente não aconteceu. Mas nós que estamos no topo, observando o fluxo de capital, vemos o vazio. Vemos o dinheiro estacionado em títulos do tesouro ou em ouro, escondendo-se, em vez de trabalhar na economia real. E isto nos leva a um ponto ainda mais sombrio. Quando o capital produtivo se assusta, o capital especulativo assume o controle. Se não pode investir na construção de um negócio real porque é demasiado arriscado devido à política, o que faz? Investe em ativos financeiros. Compra ações da sua própria empresa para inflar artificialmente o preço. Especula em criptomoedas. Aposta em derivativos. O dinheiro torna-se estéril. Deixa de criar valor para a sociedade e começa a criar bolhas. Trump e os seus assessores olham para o mercado de ações e dizem: olhem os recordes históricos, a economia vai muito bem. É o erro mais básico que um novato pode cometer, e é imperdoável num líder mundial. O mercado de ações não é a economia.
Às vezes, o mercado de ações sobe precisamente porque a economia está doente. Sobe porque o dinheiro não tem outro lugar para onde ir. Sobe porque se está imprimindo dinheiro para tapar os buracos que a má política está criando. É uma febre induzida, não uma saúde robusta. Sobrevivi a muitas administrações. Democratas, republicanos, conservadores, liberais. Sempre houve diferenças em impostos ou regulação. Mas havia um consenso básico sobre a estabilidade do sistema. Havia respeito por instituições como o Federal Reserve ou o Estado de Direito. Agora, estamos vendo ataques diretos aos árbitros do jogo. Quando um presidente sugere que pode influenciar diretamente as taxas de juros ou ignorar contratos legais por conveniência política, o risco país dos Estados Unidos muda fundamentalmente. Para um investidor estrangeiro, os Estados Unidos sempre foram o porto seguro, o lugar onde se coloca o dinheiro quando o resto do mundo está em chamas. Mas se o porto seguro começa a incendiar-se, se a segurança jurídica se torna uma sugestão política, onde se coloca o dinheiro? Começa-se a procurar alternativas. E isso é o que está acontecendo em silêncio. Diversificação. Não verá grandes fundos soberanos anunciando que estão vendendo dólares em massa. Isso causaria pânico e prejudicaria as suas próprias posições. Fazem-no gota a gota. Reduzem a sua exposição. Compram ativos em outras jurisdições. Aumentam as suas reservas físicas de ouro. É um êxodo lento, quase invisível, mas constante. É como um vazamento de água no porão. Não se nota até que os alicerces estejam podres. E aqui é onde entra o seu papel em tudo isto. Porque enquanto os gigantes se reajustam e se protegem com coberturas complexas que você não pode comprar, você está exposto à intempérie. Se a inflação disparar novamente devido a estas guerras comerciais, e asseguro-lhe que a matemática diz que o fará, o dinheiro inteligente tem ativos que se valorizam com a inflação. Tem imóveis, tem matérias-primas. Você tem um salário que perde poder de compra e economias em dinheiro que evaporam. Estão fugindo do risco que eles mesmos ajudaram a criar. E estão deixando você com a conta. Quando Trump se irrita com Warren Buffett ou qualquer outra voz da razão que aponta isto, não é porque estejamos errados. É porque estamos quebrando a omertá. Estamos dizendo em voz alta que o imperador está nu. E para um líder cuja marca inteira se baseia na percepção de sucesso e força, a verdade é a máxima ameaça existencial. Quero que pense na última vez que tomou uma decisão financeira importante. Comprar uma casa, talvez. Ou escolher um fundo de pensão. Fê-lo baseando-se numa projeção do futuro. Assumiu que em 10, 20 anos, as coisas seguiriam uma certa lógica. Agora, imagine que lhe digo que essa lógica se quebrou. Que estamos entrando numa era de economia de guerrilha, onde as decisões são tomadas por instinto de sobrevivência e não por planejamento estratégico. Isso muda tudo, certo? Deveria mudar como economiza. Deveria mudar em que investe. Deveria mudar até como pensa sobre a sua carreira profissional. Porque numa economia volátil, a segurança no emprego tradicional é uma ilusão. Nos círculos em que me movo, já não falamos de crescimento. Falamos de preservação. Essa é a palavra-chave que quero que grave na sua mente hoje. Preservação. O objetivo mudou. Já não se trata de ficar rico rápido neste ciclo. Trata-se de não ficar pobre no colapso que inevitavelmente se segue à euforia artificial. Permita-me contar sobre uma reunião recente com um grupo de investidores em infraestrutura. Pessoas que constroem pontes, estradas, redes elétricas, negócios chatos, mas essenciais. Estavam furiosos. Não preocupados, furiosos. Tinham-lhes prometido um grande plano de infraestrutura, uma reconstrução da América. A realidade? Os custos dos materiais são tão imprevisíveis que não podem licitar projetos. Os bancos não querem financiar obras a longo prazo porque não conseguem calcular o risco de inflação. O resultado é que o dinheiro fica parado. E uma nação que não constrói,
deteriora-se. Essa deterioração é visível se sair da bolha financeira. Atravesse o país e verá a diferença entre a economia do mercado de ações e a economia real. E essa lacuna, essa desconexão brutal entre Wall Street e Main Street é o combustível perfeito para o mal-estar social. O grande capital sabe que isto é insustentável. Sabem que não se pode ter um mercado de ações em recordes históricos enquanto a classe média sofre erosão e a infraestrutura cai aos pedaços. Sabem que algo tem que ceder, e por isso estão indo embora. Por isso, o silêncio. Por isso, a falta de defesa pública das políticas atuais. Estão fechando as escotilhas. Estão se preparando para a tempestade. E a grande pergunta é: você está preparado? Não lhe digo isto para assustá-lo. O medo paralisa e precisamos de ação. Digo-lhe isto para que acorde, para que pare de olhar o teletipo de notícias diárias e comece a olhar o horizonte. Há sinais claros, padrões históricos que se repetem uma e outra vez. E se souber como lê-los, pode proteger-se. Na parte seguinte, vou dissecar um dos maiores riscos que enfrentamos como produto desta fuga silenciosa. O que acontece com a sua moeda? O que acontece com o dólar no seu bolso quando a confiança global, esse ingrediente mágico de que lhe falei no início, começa a evaporar? Porque se acha que a inflação dos últimos anos foi ruim, precisa entender o que acontece quando o mundo perde a fé na moeda de reserva. Falemos do dólar. Para a maioria das pessoas, o dólar não é algo em que pensem. É como o ar, simplesmente está lá. Assume que amanhã poderá usá-lo para comprar leite, gasolina ou pagar a sua hipoteca, e que valerá mais ou menos o mesmo que hoje. Essa confiança cega é o ativo mais valioso dos Estados Unidos. Chama-se o privilégio exorbitante. Permite-nos, como país, endividar-nos na nossa própria moeda, imprimir dinheiro para pagar contas e exportar a nossa inflação para o resto do mundo. É um cartão de crédito sem limite, aceito em cada canto do planeta. Mas há uma regra não escrita nas finanças globais. Se usa o seu privilégio como uma arma, eventualmente, tiram-no de você. O que tenho visto nos últimos anos e que se acelerou brutalmente sob esta nova filosofia de confronto econômico é a militarização do dólar. Quando se usa o sistema financeiro global para sancionar, bloquear e punir não apenas os seus inimigos, mas qualquer um que não se alinhe perfeitamente com a sua política externa do momento, envia uma mensagem arrepiante ao mundo. A mensagem é: o seu dinheiro é seu apenas se nós quisermos que seja. Falei com banqueiros centrais da Ásia, Oriente Médio, até da Europa. Em público, sorriem e apertam as mãos nas cúpulas do G7. Em privado, estão aterrorizados. Dizem-me: se os Estados Unidos podem congelar as reservas de uma potência nuclear da noite para o dia, o que nos impede de pensar que não farão o mesmo conosco se tivermos um desacordo comercial amanhã? A confiança leva décadas para ser construída e segundos para ser quebrada. E uma vez que um banqueiro central começa a duvidar da segurança das suas reservas em dólares, o efeito dominó é imparável. Olhe os dados. Não o que dizem na televisão. Olhe os balanços dos bancos centrais globais. O que tem comprado a um ritmo recorde nos últimos 24 meses? Não são títulos do Tesouro dos Estados Unidos? É ouro. Toneladas e toneladas de ouro físico. Por quê? Porque o ouro não tem risco de contraparte. O ouro não pode ser desvalorizado por um político em Washington que precisa ganhar uma eleição. O ouro é a única moeda que não é o passivo de outra pessoa. Esta acumulação massiva de ouro por parte das nações é o sinal de saída mais claro que já vi na minha carreira. É o mundo se preparando para um futuro onde o dólar já não seja o rei indiscutível, mas apenas outra moeda entre muitas. E se a demanda global por dólares cai, enquanto continuamos imprimindo-os como se não houvesse amanhã para financiar déficits recordes, o resultado matemático é inevitável.
a desvalorização do seu esforço. É aqui que a política interna de Trump choca de frente com a realidade econômica. Não se pode prometer cortes massivos de impostos, aumento dos gastos em defesa e proteção da seguridade social, tudo ao mesmo tempo, enquanto afugenta os investidores estrangeiros que compram a sua dívida. A matemática simplesmente não funciona. É como uma família que decide trabalhar menos, gastar mais e depois insultar o banco que lhes empresta o dinheiro. Tarde ou cedo, o banco fecha a torneira. E quando a torneira externa se fecha, quem financia a festa? O Federal Reserve. Tem que imprimir o dinheiro para comprar a dívida que ninguém mais quer. E cada novo dólar que imprimem dilui o valor dos dólares que você economizou com tanto sacrifício a vida toda. A inflação que temos visto não é transitória, é estrutural. É o preço que pagamos pela má gestão fiscal e pela arrogância geopolítica. Lembro-me da crise da libra esterlina no século passado. A Grã-Bretanha tinha um império onde o sol nunca se punha. A sua moeda era a reserva mundial. Acreditavam que eram intocáveis. Mas gastaram mais do que tinham, endividaram-se em guerras e perderam a confiança dos mercados. Foi um processo lento e depois, de repente, foi muito rápido. A libra colapsou e o nível de vida do britânico médio despencou. Não desapareceram como país, mas a sua riqueza evaporou. Os Estados Unidos são muito mais fortes do que a Grã-Bretanha era então, sem dúvida. A nossa economia é incrivelmente resistente. Nunca aposte contra a criatividade e a capacidade de trabalho do povo americano. Mas seria uma tolice criminosa ignorar que estamos caminhando pelo mesmo caminho fiscal. O déficit dos Estados Unidos é agora um assunto de segurança nacional. Estamos pagando mais em juros sobre a nossa dívida do que gastamos no nosso próprio exército. Pense nisso por um segundo. O maior gasto do governo já não é servir aos seus cidadãos, é servir aos seus credores. E neste ambiente frágil, a volatilidade política de que falamos antes é como atirar fósforos num armazém de pólvora. Um comentário imprudente sobre desvalorizar o dólar para ganhar uma guerra comercial pode desencadear uma fuga de capitais que faria a crise de 2008 parecer brincadeira de criança. O dinheiro inteligente sabe disto. Por isso, vê bilionários comprando terras agrícolas. Por isso, vê grandes escritórios de gestão de patrimônio familiar, family office, adquirindo ativos tangíveis, coisas que se pode tocar, coisas que as pessoas precisam para viver. Não estão acumulando dinheiro vivo, estão acumulando valor real. Sabem que num cenário de turbulência monetária, quem tem ativos reais ganha e quem tem papel moeda perde. Permita-me contar uma história sobre a ilusão da riqueza. Conheço um homem que vendeu a sua empresa em 2021 por 100 milhões de dólares. Estava eufórico. Sentia-se o rei do mundo. Deixou o dinheiro no banco, esperando uma oportunidade. 3 anos depois, ajustado pela inflação real, não a do governo, a real, esse dinheiro compra 20% menos do que comprava então. Perdeu 20 milhões de dólares de poder de compra sem fazer um único investimento ruim. Simplesmente por ficar parado num sistema que está se desvalorizando. Esse é o imposto invisível. É o roubo silencioso. E as políticas atuais, baseadas no gasto populista e no isolacionismo comercial, estão acelerando este roubo. Agora, talvez esteja pensando: Warren, isto soa muito deprimente. Significa isto que devo vender tudo e construir um bunker? Absolutamente não. O pessimismo puro é tão destrutivo quanto o otimismo cego. A chave não é o medo, é a adaptação. Os mercados sempre oferecem oportunidades, mesmo no caos, especialmente no caos. Mas as oportunidades da próxima década não se parecerão em nada com as da década passada. A estratégia de comprar um fundo de índice e esquecê-lo funcionou maravilhosamente no mundo de taxas de juros zero
e estabilidade global. No mundo de inflação estrutural e conflito geopolítico, essa estratégia é perigosa. Você precisa ser mais seletivo. Precisa entender quais empresas têm poder de precificação, pricing power. O que isso significa? Significa que se o dólar vale menos e os custos sobem, essa empresa pode aumentar os seus preços sem perder clientes. Pense em produtos essenciais, pense em energia, pense em infraestrutura crítica, pense em monopólios naturais. Essas são as fortalezas que resistem ao cerco. As empresas da moda, as que dependem de dívida barata para crescer, as que vendem coisas que ninguém realmente precisa, essas serão as primeiras vítimas da nova realidade. O grande capital está rotacionando agora mesmo. Estão saindo de promessas de crescimento futuro e entrando em fluxos de caixa presentes. Preferem um dólar hoje sobre a promessa de 10 dólares amanhã, porque não sabem quanto valerá esse dólar amanhã. Essa é a mentalidade que deve adotar. Há outro aspecto deste sinal de saída, que é menos financeiro e mais social. Quando a economia aperta e a desigualdade dispara devido à inflação, porque lembre-se, a inflação beneficia os que têm ativos e destrói os que vivem de um salário, a tensão social aumenta. E a tensão social conduz a mais populismo, a políticas mais extremas, a impostos confiscatórios sobre a riqueza. É um círculo vicioso. Os ultra-ricos veem isso chegando. Por isso, a demanda por segundas cidadanias e residências em lugares neutros disparou 500%. Não planejam necessariamente ir embora, mas querem ter a opção. É o seguro de vida definitivo. Você e eu talvez não possamos comprar um passaporte na Nova Zelândia amanhã, mas podemos aplicar a mesma lógica às nossas finanças. Não tenha todos os seus ovos na mesma cesta jurisdicional. Se há uma coisa que aprendi em 70 anos de investimento, é que o mercado sempre volta ao seu valor intrínseco. Pode inflar uma bolha com retórica política, pode sustentá-la com dívida, pode maquiá-la com recompra de ações. Mas a gravidade sempre ganha. E neste momento, a gravidade está puxando para baixo o dólar e os ativos financeiros supervalorizados, enquanto o valor real, os ativos duros, estão começando a decolar. A pergunta que deve fazer a si mesmo esta noite não é quem vai ganhar a próxima eleição. A pergunta é: a minha riqueza está posicionada para sobreviver à desvalorização da moeda em que ganho meu salário? Se a resposta é não, ou se não sabe a resposta, então tem trabalho a fazer. E é urgente, porque quando a música parar, e acredite em mim, a música já está baixando o volume, não haverá avisos por e-mail. Não haverá um letreiro piscando na Times Square dizendo "Venda agora". Só haverá uma manhã em que acordará e perceberá que as regras mudaram para sempre, e que os que as escreveram saíram pela porta dos fundos, enquanto você discutia sobre política nas redes sociais. Na sessão seguinte, quero ser muito específico. Vamos deixar a teoria para trás e falar da prática. Que ativos específicos compõem essa carteira à prova de caos? Onde se esconde o dinheiro inteligente hoje? Não vou lhe dar conselhos financeiros ilegais, mas vou lhe dar o roteiro que eu estou seguindo. E asseguro-lhe que é muito diferente do que lhe está vendendo seu consultor bancário convencional. Muito bem, desçamos das nuvens da macroeconomia e coloquemos os pés no barro. Prometi-lhe o roteiro, e é exatamente isso que vamos traçar agora. Mas primeiro, um aviso. O que vou dizer vai contra tudo o que ouviu nos meios financeiros populares durante a última década. Disseram-lhe que a estratégia vencedora é comprar crescimento a qualquer preço. Disseram-lhe que a tecnologia é a única coisa que importa. Num mundo de dinheiro grátis, isso era verdade. Mas a torneira do dinheiro grátis fechou-se. E no novo mundo de escassez e volatilidade, as regras invertem-se. O dinheiro inteligente, e refiro-me a family offices que gerem fortunas de séculos, não a comerciantes do Reddit, matou silenciosamente a famosa carteira 60-40. Essa ideia de ter 60% em ações e 40% em títulos está morta. Por quê? Porque num ambiente inflacionário,
Tanto as ações quanto os títulos podem cair ao mesmo tempo. Não há refúgio aí. Então, onde se escondem? A primeira parada no nosso roteiro são os ativos reais. Coisas que se pode tocar, pesar e, o mais importante, coisas que não se podem imprimir. Falemos das matérias-primas, commodities. Durante 40 anos, investir em matérias-primas foi uma má ideia. A tecnologia tornou a extração mais barata e eficiente. Mas agora enfrentamos um déficit de oferta estrutural. Não investimos o suficiente em minas de cobre, poços de petróleo ou infraestrutura agrícola. E, no entanto, queremos eletrificar o mundo, construir centros de dados para inteligência artificial e alimentar uma população crescente. A demanda sobe, a oferta está estagnada. A equação é simples: preços mais altos. Vi investidores institucionais que antes nem sequer olhavam para o setor de mineração acumular posições massivas em cobre, lítio e urânio. Não o fazem porque gostem de rochas. Fazem-no porque entendem que sem esses materiais, a economia do futuro não existe. Se houver uma guerra comercial e as cadeias de suprimentos se quebrarem, quem tem o metal físico no seu armazém é quem põe o preço. Possuir escassez é a melhor cobertura contra a desvalorização da moeda de papel. O segundo pilar desta carteira defensiva é a energia. E não me refiro apenas a painéis solares e moinhos de vento, embora tenham o seu lugar. Refiro-me à segurança energética base: petróleo, gás natural e energia nuclear. Há uma narrativa muito barulhenta sobre o fim dos combustíveis fósseis, mas a realidade física é que o mundo ainda funciona com eles. E em tempos de conflito geopolítico, a segurança energética torna-se a prioridade número 1 de qualquer nação. As empresas que produzem, transportam e refinam energia são máquinas de gerar dinheiro. Muitas delas são negociadas a avaliações ridiculamente baixas porque são impopulares. Mas ao investidor inteligente não importa a popularidade, importa o fluxo de caixa livre. Enquanto as empresas de tecnologia queimam dinheiro prometendo lucros em 2030, estas empresas de energia estão pagando dividendos hoje. Num ambiente de alta inflação, prefiro dinheiro hoje do que uma promessa amanhã. Agora falemos de ações. Nem todas as ações são iguais. Neste ciclo, deve procurar o que chamo de empresas com fosso econômico e poder de precificação. Esqueça a empresa que precisa vender-lhe o último aparelho da moda para sobreviver. Procure a empresa que vende algo de que precisa desesperadamente, aconteça o que acontecer. Pense em seguros. Pense em gestão de resíduos. Pense em infraestrutura ferroviária. Pense em bens de consumo básico. Se a inflação subir 10%, você deixa de comprar pasta de dentes? Deixa de pagar o seu seguro médico? Não. Reclama, mas paga. E essas empresas sobem os seus preços para igualar a inflação, protegendo assim as suas margens e o seu investimento. Tem o poder de passar o custo ao consumidor. Essas são as únicas ações que quer possuir quando a moeda cambaleia. Pelo contrário, deve fugir como da peste das empresas zumbi. Estas são empresas que só sobreviveram graças às taxas de juros próximas de zero. Têm mais dívida do que podem pagar com as suas operações. Agora que o dinheiro custa dinheiro real, estas empresas vão colapsar. Não importa se tem um logotipo bonito ou uma grande história de marketing. Se não podem pagar as suas dívidas, são um zero. E há milhares delas nos índices de ações atuais. O índice Russell 2000 está cheio delas. Tenha muito cuidado com os fundos de índice de pequena capitalização. Poderia estar comprando uma cesta de futuras falências. E aqui chegamos à parte mais controversa: o dinheiro, cash. Sempre se diz que o dinheiro é lixo em tempos de inflação. E a longo prazo é verdade. Mas a curto prazo, a liquidez é rei. O dinheiro inteligente está mantendo níveis recordes de liquidez, mas não em contas correntes que não pagam nada.
Tem-no em letras do Tesouro de curto prazo, Treasury Bills. Por quê? Porque pagam um juro decente, sem risco de mercado. E o mais importante, dão-lhe opcionalidade. Quando chegar a correção, quando o pânico se apoderar dos mercados e todos estiverem vendendo ativos de qualidade a preço de banana para cobrir as suas dívidas, você terá a pólvora seca para comprar. A riqueza geracional não se faz comprando nos máximos. Faz-se comprando quando há sangue nas ruas. E para comprar nesse momento, precisa ter liquidez. A paciência de que lhe falei antes manifesta-se aqui. Cobra os seus 5% de juros em letras do Tesouro enquanto espera que a realidade atinja os especuladores. E quando o fizer, estará pronto para adquirir os melhores ativos do mundo por centavos de dólar. Quero que entenda a psicologia por trás deste movimento. O investidor médio tem medo de perder os ganhos, FOMO. O investidor experiente tem medo de perder o seu capital. A diferença é abismal. Warren Buffett tem uma regra número 1: não perca dinheiro. A regra número 2 é: não esqueça a regra número 1. Neste ambiente, a preservação do capital é a estratégia de crescimento mais agressiva que existe, porque se conseguir manter a sua pilha de fichas intacta enquanto os outros perdem a metade das suas, o seu poder de compra relativo duplica automaticamente. Há um último componente nesta carteira de saída: a geografia. Durante décadas, o investidor americano médio tinha 100% da sua riqueza em dólares e nos Estados Unidos. Chamava-se viés local, home bias. Hoje, esse é um risco inaceitável. O mundo está se fragmentando em blocos comerciais. O grande capital está olhando para certos mercados emergentes específicos que são ricos em matérias-primas e têm uma demografia jovem. Países que não têm dívidas impagáveis e que produzem o que o mundo precisa. Índia, certas partes do Sudeste Asiático e até algumas economias latino-americanas que estão saneando as suas contas. Não lhe digo que coloque todo o seu dinheiro lá, mas ter zero exposição fora do dólar é apostar que nada mudará nunca. E a história nos ensina que tudo muda. Resumindo o mapa tático. 1. Sobreponderar ativos reais e matérias-primas escassas. 2. Centrar-se em empresas de valor com fluxos de caixa reais e poder para subir preços. 3. Manter liquidez em instrumentos de curto prazo para aproveitar a volatilidade. 4. Evitar dívida especulativa e empresas sem lucros. 5. Diversificar geograficamente fora da zona de conflito direto. Soa chato, certo? Não há criptomoedas indo para a Lua. Não há ações meme multiplicando-se por 10 num dia. É chato. E isso é exatamente o que buscamos. O bom investimento deve ser chato. Deve ser como ver a tinta secar ou a grama crescer. Se quer emoção, pegue $800 e vá a Las Vegas. Mas não brinque com o seu futuro. O dinheiro inteligente está fazendo isto agora mesmo enquanto falamos. Estão rotacionando as suas carteiras em silêncio, sem fazer anúncios de imprensa. Estão vendendo ações tecnológicas supervalorizadas a investidores de varejo que ainda acreditam que estamos em 2021. E estão comprando os oleodutos, as minas e as terras agrícolas que sustentarão a economia de 2030. É uma transferência de riqueza em tempo real. E a tragédia é que a maioria das pessoas não perceberá que ocorreu até que seja tarde demais. Até que olhem as suas contas de aposentadoria e vejam que, embora o número nominal seja o mesmo, o que podem comprar com esse dinheiro é a metade do que esperavam. Não seja a contraparte do comércio do dinheiro inteligente. Não seja aquele que compra o que eles estão vendendo desesperadamente. Seja aquele que se posiciona junto a eles. Na última parte desta conversa, quero falar-lhe do mais importante.
Mais importante que o ouro, as ações ou o petróleo. Quero falar-lhe da sua mentalidade. Porque nos tempos difíceis que se avizinham, a sua capacidade para manter a calma, para pensar criticamente e não se deixar arrastar pela histeria coletiva, será o seu maior ativo financeiro. Encerremos isto com uma reflexão sobre como navegar a tempestade psicológica de uma crise econômica e sair mais forte do outro lado.